Olá, sejam bem-vindos à nossa 8ª aula da disciplina Tecnologia da Comunicação e Informação. E vamos começar revendo o conteúdo da aula anterior. Vamos lá? Vimos na aula passada todos os sistemas que compõem a categoria comunicação. Vimos os terminais, os fixos e os portáteis. Vimos a tecnologia EDI, né? Vimos os códigos de barras, o significado de cada daquelas numerações que aparecem. Vimos os leitores a lasers. Vimos o RFID, né? O RFID, que se fala corretamente, né? Vimos o que é radiofrequência. Vimos sistemas controlados por voz. E vimos também sistemas controlados pela luz. Tá certo? E o tema da aula de hoje é Sistema da Atividade Logística ERP. Bom, os objetivos dessa aula é compreender a importância do sistema ERP para uma organização e descrever os componentes do ERP e descrever também os objetivos, os benefícios e dificuldades de um sistema ERP. Tá? E para esses objetivos serem atingidos, o conteúdo da aula de hoje é essencialmente o sistema ERP, o Enterprise Resource Planning, seus componentes, seus objetivos, seus benefícios e suas dificuldades. E por que nós vamos ver esse sistema? Porque ele realmente é muito importante para a empresa. Vamos começar primeiramente o que é o ERP, qual a importância dele. Em seguida, nós vamos ver os componentes e os benefícios e também as vantagens dele. Vamos lá, então? Primeiramente, a relevância do ERP, no caso, o planejamento de recursos empresariais, está em conseguir integrar em um único sistema todos os dados e processos, reunindo informações das áreas operacionais, administrativas e gerenciais de uma empresa. Muito bem. Então é o seguinte, vamos falar então como é que era antes do ERP, para você entender a importância dele. Antes do ERP, todos os departamentos da empresa tinham sistemas independentes, ou seja, eles não conversavam entre si, o que era um grande problema no controle do negócio. Então, por isso, a integração dos dados e processos veio a facilitar as atividades e também, no caso, a tomada de decisão. Então, vamos verificar agora algumas características, né? Primeiramente, a primeira coisa que vocês têm que entender são as áreas funcionais de uma empresa. Então, nesse diagrama aqui, nós temos 2 tipos de áreas. No caso aqui, vamos pôr aqui. Nossa, veio para baixo aqui. A administração de marketing, que são as áreas funcionais fins, e a área administração da produção. Nossa, ele está vindo para baixo aqui, para lá. Vamos arrumar aqui. Certo? Agora ficou melhor. Então, aqui são as áreas funcionais fins. Isso aqui são áreas básicas de uma empresa, para você poder entender o funcionamento do ERP. E nós temos aqui embaixo, na parte de baixo, as áreas funcionais meios, que são a área de administração financeira, a área de administração de materiais, a área de administração de recursos humanos, tá? A área de administração de serviços e a gestão empresarial. Então, aí vocês vão entender por que é importante vocês saberem essas áreas. Na área de vocês, no trabalho de vocês, de logística, aonde vocês se encaixam? Vocês se encaixam aqui, ó, na administração de materiais, tá? E por que é considerado uma área funcional e uma área funcional meio e uma área funcional fim? Qual que é a diferença de uma para a outra? As áreas funcionais fim são aquelas que estão ligadas, aquelas áreas ligadas diretamente na transformação do insumo, do recurso, em produtos ou serviços, tá? No sistema. Então, quais são as áreas? Sempre a administração, no caso aí, a área de produção. E as outras áreas, as outras 5 áreas são consideradas meios, porque elas oferecem meios para que ocorra essa transformação do insumo ou produto, ou melhor, o insumo ou recurso, em produto ou serviço. Então, agora vamos verificar mais detalhadamente a administração de materiais, que, no caso, é a área de vocês. Ok? Muito bem, voltamos ao diagrama aqui.
Uma outra coisa importante também na área de vocês, se vocês olharem aqui a administração de serviços, também pode ser uma área de aplicação de logística, porque tem aqui a área de transportes. Vamos pôr aqui, tá? Então, essas duas que estão em azul são as áreas de atuação da área de logística, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa área de administração de materiais e vou agora colocar um diagrama onde vai ser mostrado ali as atividades da administração de materiais, ok? Então, vamos lá. Então, aqui, vamos verificar. Como é que a gente entende esse diagrama? Isso aqui, na realidade, é um organograma radial. Então, nós temos aqui no caso, a área, a administração de materiais, e aqui nós temos as funções. São, no caso, 3 funções. Então, vou fazer aqui em vermelho, para vocês separarem as funções. Então, aqui nós temos a função planejamento. Opa, aqui embaixo, por quê? Subindo. Vamos pegar aqui, agora melhorou. Planejamento de materiais e equipamentos. E aqui são as atividades, ó. Tudo que está entre vermelho aqui, ó, são as atividades. E o que nós temos aqui dessa função planejamento de materiais e equipamentos? Nós temos orçamento de compras, nós temos uma normatização e padronização, nós temos análise de estoques. Aqui, ó, a gente, no caso, verifica nessas atividades aqui, no caso, o estoque mínimo, né? O estoque de segurança, no caso. Então, isso aqui também, programação das necessidades de materiais e equipamentos. Tudo aqui são atividades dessa função aqui, da administração de materiais. Logo do lado aqui, nós temos a de aquisições. Vou fazer em verde aqui agora. Ai, meu Deus do céu, eu estou indo para o lado aqui, gente. Dá um desconto. Vamos ver aqui. Aqui. E aqui. Agora pegou melhor. Então, aqui são a área de aquisições. O que nós temos aqui? Seleção e cadastramento de fornecedores. Nós temos aqui compra de materiais e equipamentos. Nós temos aqui contratação de serviços e obras, ok? Então, essa aqui nós temos da área de aquisições. E aqui vamos colocar em azulzinho a função aqui. Gestão de materiais e equipamentos, que aqui corresponde às seguintes atividades: inspeção e recebimento, tá? Onde há verificação, né, de qualidade, de quantidade, tá? de inspeção. Aqui nós temos movimentação de materiais, que são os transportes de materiais. Aqui nós temos alienação de materiais e equipamentos. Nossa, vamos arrumar aqui. Né? E aqui análise e controle de estoques. Aqui, nessa análise e controle de estoques, tem várias atividades, como, por exemplo, controle de entradas, posição no estoque, requisições, armazenamento, separação de produtos. É tudo nessa área aqui, nessa atividade aqui, análise e controle de estoques. E aqui nós temos a distribuição e armazenamento de materiais e equipamentos, ok? Então, para vocês terem uma noção de como são as áreas funcionais básicas de uma empresa, em especial, então, no caso aqui, a administração de materiais, que é o foco do curso de vocês, né? Onde vocês vão trabalhar, geralmente, é nessas áreas ali, tá? Muito bem. Agora, também tem a administração de serviço, como eu falei para vocês, que tem a função de transporte, né? No caso aí, o que é essa função de transporte? É o planejamento da frota de veículos, o controle dessa frota, né? A normatização do uso dessa frota. Então, aí é voltado para os veículos da empresa. Então, aí é uma outra área, no caso é a administração de serviços, e a função que faz isso é a função transportes, ok? Muito bem. Aqui nós temos um diagrama representando o RP, integrando todos os módulos, né, da empresa. Então, nós temos aqui o módulo de finanças, nós temos aqui o módulo de CRM. Você lembra o que é CRM? CRM é gerenciamento do relacionamento com o cliente, né? Que esses são
o foco de todos os sistemas, atender melhor o cliente. Nós temos de compras, nós temos aqui o módulo de vendas, nós temos aqui o módulo de inventário, né? E aqui o módulo de produção. Aqui é um exemplo só para mostrar para vocês a integração que é feita com o ERP, tá? A importância dele. Agora, quais são os dados que transcorrem, que são transmitidos entre esses sistemas aí, né? Vamos ver? O ERP registra informações referentes a clientes, né? A fornecedores, a funcionários, a produtos, a vendas, compras, pagamentos, impostos e outras informações, né? Ou seja, ele integra tudo. Essa importância que ele traz, exatamente essa integração com todos os processos, os dados e informações, ok? Então, vamos lá. Começamos aqui mostrando um diagrama onde nós temos as camadas que compõem o ERP. São 3 camadas. Primeiro, a camada de apresentação, né? Segundo, a camada de processamento, lógico, né? E camada de armazenagem. Agora a gente vai verificar cada uma em separado. O que é essa camada de apresentação? Ok? Bom, na camada de apresentação, tá? O que é feito? Essa é a camada em que o usuário terá acesso ao sistema através de formulários e campos que deverá preencher. Então, quando você entra no sistema, aquela tela, aquela interface onde você entra com os dados, são os formulários, certo? Então, essa é a primeira camada que permite a entrada desses dados no sistema ERP, ok? É a chamada camada de apresentação. Ok? Vamos agora para a camada de processamento. Lógico, recebe os dados que o usuário informa na camada de apresentação e integra com os módulos do sistema, retornando ao usuário uma resposta do que foi solicitado. Bom, então, ele sai da camada de apresentação, que é a interface. Interface é a carinha que tem no programa lá para você digitar os dados. Então, essa interface entra com os dados. Esses dados, eles vão ser disparados para os outros departamentos. Então, quem faz isso é a camada de processamento lógico. Ela faz a integração desses dados com os outros módulos, ok? E a terceira e última camada, vamos ver aqui, é a camada de armazenagem, quando o usuário digita as informações na tela e ela passa pela camada de processamento e posteriormente vem para essa camada para ser salva em um banco de dados. Bom, então nós vimos aqui, bem lógico, a camada de armazenagem vai fazer o quê? Vai armazenar os dados que foram digitados. E qual que é a diferença aí dos outros sistemas? É porque é um banco de dados só, né? A armazenagem é feita num local só, é um banco de dados único do sistema. Então, todos os departamentos, eles salvam, eles gravam essas informações no mesmo banco de dados, ok? Então, agora, nós temos as camadas e a gente vai ver agora as visões que o ERP, que são em módulos, pode ter. São 2 tipos, então vamos ver agora no diagrama. Tá? Nós temos no ERP a visão departamental e nós temos a visão por segmento, ok? E aqui uma observação bem interessante, olha, mesmo o ERP sendo dividido por módulos, os seus dados são armazenados de forma única, ou seja, no mesmo local, mesmo banco de dados, mesma base de dados, ok? Então agora a gente vai ver qual que são as características de cada um, a visão departamental, né? E visão por segmento, tá ok? Qual que é a diferença? Por que existe essa diferença? Bem simples, vamos lá então. A departamental, tá, envolve o quê? A visão por departamento. Módulo contábil, módulo financeiro, de compras, de faturamento, estoque, entre outros, né? São visões departamentais, tá? Com essa visão é possível manter os processos de cada departamento dentro da mesma tela. Olha bem esse detalhe, hein? Dentro da mesma tela.
facilitando a vida dos usuários e o controle sobre eles. Então, é o seguinte. Então, você vai trabalhar com os dados e informações referentes ao seu departamento. Tá? Se você é do departamento de produção, você não tem que saber nada de dados e informações da parte de contabilidade, tá? Ou da parte de finanças. Isso pode dar grandes problemas. Um exemplo clássico. Alguém tem acesso aos salários, né? Ou seja, qual o problema que isso pode ocorrer? No clima organizacional. Como poderia acontecer isso? Se você descobrir que a mesma pessoa que trabalha ao seu lado ganha um pouquinho mais, né? Faz a mesma coisa e ganha um pouquinho mais. Aí vai ficar muito chato. Então, o clima organizacional é afetado se você souber informações que não são referentes ao seu trabalho. Então, por isso, tem que haver esse controle. A visão departamental é exatamente essa. Você ter acesso às informações que dizem respeito ao seu trabalho. Ok? Muito bem, agora vamos ver o que é a visão por segmento. Tá? Visão por segmento. Avaliando os segmentos das empresas, vê-se que cada uma tem suas particularidades. Muito bem. Isso aqui é importante. E neste caso, a visão departamental atende às especificações gerais, mas são necessários módulos, tá? Para atender unicamente a algum processo do segmento. Muito bem. Então, vamos entender, fica fácil entender. Assim como o departamento, a visão departamental, ela evita que você tenha acesso a informações que não são pertinentes ao seu trabalho, a visão, no caso por segmento, é o seguinte: uma empresa que trabalha com, por exemplo, plano de saúde, ela tem processos, atividades diferentes de uma empresa de turismo. Então, essa é a diferença do segmento. Então, vão existir, no caso, módulos que são comuns e módulos especiais, tá? Que são a visão por segmento. Tá, ok? Então, porque cada ramo vai ter suas particularidades, seus processos diferenciados pelo seu ramo de segmento. Ok? Muito bem. Agora, vamos ver os objetivos. Quais são os objetivos que nós temos no nosso RP? Automatizar as tarefas manuais, otimizar os processos, controlar as operações da empresa, disponibilizar imediatamente informações seguras, reduzir custos. Continuando ainda. Reduzir riscos da atividade empresarial, obter informações e resultados que auxiliem na tomada de decisões e permitam total visibilidade do desempenho das áreas da empresa. Ok? Então, os objetivos do RP, eles visam o quê? Atender às necessidades do cliente. Por que o cliente vai obter um RP? Porque ele quer integrar as informações, os processos, os dados, né? Para quê? Para ter o maior controle do negócio, para tomar a melhor tomada de decisões, né? A melhor tomada de decisões. Então, por isso que esses objetivos visam exatamente isso, atender às necessidades do cliente. Para isso que ele integra todos os dados, todos os segmentos, todos os processos da empresa, tá? Muito bem, agora vamos aos benefícios. Aumento na eficiência do uso da capacidade instalada, blindagem contra fraudes e furtos, redução de erros, eliminação de trabalho, melhor proximidade e conhecimento sobre os clientes, CRM. Tá? Olha o detalhe aqui, CRM, hein? CRM, relacionamento com o cliente, tá? Informação precisa e segura, sincronizada em tempo real com as operações da empresa, redução de despesas administrativas gerais de vendas, né? Queda nos custos de estoque, redução em custos de materiais, redução do ciclo de venda, redução do tempo de produção e entrega, diminuição de impressão em papel, eliminação de erros e sincronização entre diferentes sistemas, facilita o aprendizado do negócio e a construção de visões comuns. Tá? Então, vamos lembrar o seguinte, que o RP, ele integra, além de informações e dados, processos e departamentos, ele também integra outros sistemas, como CRM, tá?
o WMS, tá? O WMS seria o quê? Lembra do WMS? Gerenciamento de armazéns, ok? O gerenciamento de transporte também. Então, são sistemas que são específicos para gerenciar o transporte, o armazém, o cliente, o fornecedor. Todos são também integrados ao ERP. Não sei se vocês lembram também o MES, né, que era o que fazia todo o gerenciamento do processo de produção, né, da empresa. Ou seja, ele fornece, na realidade, todas as informações do chão de fábrica para o ERP. Então, existem os sistemas que se comunicam. E não é fácil essa comunicação. Para implantar o ERP, existe grande trabalho para fazer a implementação desses sistemas ao ERP, tá? Existe grande trabalho do pessoal, né? Então, agora, vamos verificar as dificuldades. Primeira delas, dependência do fornecedor. Ah, sim, isso é verdade. Você vai ficar dependente de uma empresa que vai fornecer o ERP para você, tá? Ou vai desenvolver. A empresa não detém conhecimento sobre o pacote, ela utiliza apenas, né? A necessidade de adequação do pacote à empresa. Ok? Necessidade de alterar processos empresariais. Então, essa aqui é uma dificuldade realmente que vai ter que ter uma conversa para alterar alguns processos da empresa. Não é uma coisa muito fácil, não, tá? É uma dificuldade que a gente encontra no ERP. Mais algumas aqui. Alimenta a resistência à mudança. Bom, tudo que é mudado numa empresa tem uma resistência, com certeza. Mudança cultural da visão departamental para a de processos. Então, você vai verificar agora que não é uma visão por departamento, e sim por processos. Maior dificuldade na atualização do sistema, pois exige acordo entre os vários departamentos. Aquilo que eu falei para vocês, né? A resistência à mudança tem que realmente conversar, conscientizar a importância de utilizar esse sistema na empresa, mostrando os objetivos e os benefícios. Outra dificuldade, se o sistema falhar, toda empresa pode parar, e isso realmente é um grande problema, né? Falhou uma parte do sistema, ele afeta a todos. Mudança cultural da visão de dono da informação para a de responsável pela informação, certo? Então, são todas dificuldades que são encontradas nesse processo, né? Na hora de você implantar um ERP, existem essas dificuldades. Mas, com certeza, se você for analisar os benefícios, né, você vai implantar porque realmente são bem maiores, ok? Agora eu vou apresentar algumas atividades e informações que passam pelo ERP, né? Então, vamos lá. Então, aqui eu peguei alguns departamentos só, né? Então, peguei aqui o departamento de RH, aqui de financeiro, de compras, produção, marketing, tá? Então, são os departamentos. E as informações que fluem no ERP. Então, vamos lá, separadamente agora. Do RH, lança todas as informações de funcionários dentro do software. Então, tudo a respeito do funcionário, ele armazena no software, no banco de dados, tá? E especificamente na camada de armazenagem lá, né? Que a gente já viu nos slides anteriores, tá? Essa, então, um exemplo do RH. O financeiro controla quanto vai para pagamento de impostos de funcionários ou de outras contas. Então, aqui, ele vai trabalhar com as informações que foram colocadas do RH sobre o funcionário e ele que vai determinar o que vai para pagamento de imposto, tá? Certo? Ou seja, esse é apenas um exemplo. Agora, vamos para de compras. Bom, o de compras, ele gerencia que o mínimo de estoque da matéria-prima foi alcançado e que precisa ser reabastecido. Então, aqui ele tem que ter o controle muito grande para que não haja, por exemplo, falta de matéria-prima, né? Então, ele tem que mandar comprar se faltar alguma coisa. Na produção, aqui a produção é dar baixa na matéria-prima que está sendo usada para a fabricação de produtos. Então, isso aqui é uma atividade, ele informa então o ERP e dá baixa lá. Então, todas as informações, elas estão no mesmo banco de dados.
E aqui, o marketing. Agora aqui, o marketing, ele não está enviando, ele está consultando. Isso aqui é uma outra operação. Então, aqui ele está fazendo a consulta, né, para verificar sobre um determinado produto. Se esse produto está tendo saída, se esse produto está empacado lá no estoque, o que tem que ser feito, né? Então, o marketing, ele vai buscar as informações no ERP sobre isso, tá certo? Então, essas são as atividades, tá, que a gente encontra no ERP, algumas das atividades, né? Porque quando você faz, por exemplo, quando o departamento de vendas recebe um pedido, ele dispara automaticamente para outros departamentos informações que vão ser usadas de formas diferentes, ok? Por exemplo, o departamento de compras, tá? Vamos pegar primeiro de produção. De produção, automaticamente recebe a informação de qual matéria-prima ele tem que separar para confeccionar o produto, tá? O de compras, ele vai verificar com aquela baixa da matéria-prima se precisa comprar mais para reabastecer o estoque. Então, o departamento de compras já faz isso. O departamento financeiro, por exemplo, de finanças, ele vai pegar aquele produto como o quê? Ele vai computar como uma receita. E o departamento, aí as informações a respeito do departamento de venda, ele vai entrar lá para a administração como uma estatística do desempenho da empresa. Então, a mesma informação é passada no banco de dados e essa informação, para cada departamento, ele vai utilizar de forma diferente. Tá vendo? Então, por quê? Porque existe um banco de dados, no caso comum, né? E o ERP realmente, ele é o diferencial, né? Então, todas as empresas hoje utilizam o ERP, ou deveriam, né? As grandes corporações utilizam o ERP juntamente com o CRM, né, para poder ter o controle sempre voltado para atender melhor o cliente. O WMS, para você poder ter o controle do armazém, de produtos, né, armazenagem, estoque e tudo mais. Então, são sistemas que as empresas hoje utilizam para atender melhor o cliente, né? Então, com isso, a gente agora vai ver o resumo, né, do que a gente viu hoje, né? Vimos aqui a importância do sistema ERP para uma organização. Como eu falei para vocês, né, é muito importante mesmo, porque você tendo o ERP, com certeza você vai ter uma vantagem competitiva, porque você vai atender melhor o cliente, porque você vai ter uma empresa com as informações totalmente integradas, tá? Vimos aqui os componentes do ERP, que não é só informações de dados, né? Você pode integrar no ERP outros sistemas, né? Como exemplo, o CRM, o TMS, o WMS, o SCM, né? Todos esses sistemas podem estar integrados no ERP. Então, os componentes variam também conforme os módulos que você vai utilizar na sua empresa. Se você vai utilizar vários módulos, aí você vai ter mais componentes, ok? Vimos também aqui os objetivos, benefícios e dificuldades de um sistema. Então, aqui a gente viu quais são os objetivos. O objetivo é a integração dos dados, com certeza. Tá? O benefício é fazer com que toda a informação flua, né, pela empresa, pela organização. Tá, ok? E as dificuldades. Vão existir dificuldades? Vão existir dificuldades. Mas a implementação, tá, ou a implantação do ERP, ele tem certos passos que têm que ser considerados. Tá? E esses passos passam pela necessidade do cliente, qual é a necessidade do cliente, tem que ter um planejamento, né, das soluções gerais, as soluções específicas, tem que ter uma conscientização, né? Essa conscientização é por todos os departamentos. A conscientização, como é que é feita? Através dos benefícios que a empresa vai ter. As soluções, desenvolvimento de soluções específicas, porque mesmo o ERP, ele é, no caso, uma solução, ele tem a solução geral, né, as soluções gerais, e tem as soluções específicas, que são as customizações, que são feitas de acordo com o quê? Com os requisitos da empresa. E os processos, eles são o quê? Eles são organizados de acordo com as características da empresa. Então, se é uma empresa
de plano de saúde, uma empresa de transporte, seja o que for, tá? Então, esses são as soluções que você vai utilizar específica para cada área. E também o treinamento que é feito para treinar todo mundo e o acompanhamento, tá certo? Tem que haver um acompanhamento se o pessoal conseguiu utilizar o sistema. Então, esses são os cuidados que tem que ter na implantação dele, ok? Muito bem, ficamos por aqui, tá? Bons estudos e até a próxima!